As coisas mais loucas já encontradas no corpo humano. Nossa, isso daqui vai ser loucura, hein? Um bebê. Se preparem. Loucura. Se preparem, hein? Imagina um bebê crescendo dentro de você. Isso é meio mesmo. doido. Pra mim é doido. Tanto que existe um filme que faz um paralelo bem grande com isso daí, né? Chama Alien. Vamos lá, bora? Bora. O corpo humano é incrível, né? Você sabia que os nossos corpos contêm 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos? Ou que somos compostos por cerca de 30 trilhões de células? A única coisa capaz de tornar a anatomia humana ainda mais impressionante são as coisas estranhas que algumas pessoas acabam colocando dentro delas. Sim, seja de propósito ou por acidente. Eu sei que tinha um cereal paçocador, né? Que ele era muito blá blá das ideias, que ele ficava enfiando a agulha na virilha dele. Ai, que horrível. Aí, quando prenderam ele, eu não sei quando prenderam ele, ou ele foi parar no médico, eu não sei o que aconteceu, mas fizeram um raio-x dele, que ele tava com algum problema, e, gente, tinha tanta agulha na virilha dele, assim, era tipo umas 300 agulhas. Caraca, ele enfiava lá. Nossa, tem cada gente maluca nesse mundo, né? Vamos dar um play, alegria. Dor de ouvido ou dor de dente? A maioria das pessoas já sofreu com uma infecção de ouvido desagradável ao longo dos anos. Felizmente, elas tendem a desaparecer depois de alguns dias de cuidados. Mas as coisas não correram tão bem para uma menina de 16 meses de Pequim. A criança estava sofrendo de uma infecção dolorosa no ouvido. Meu Deus, tinha um dente no ouvido dela. Após finalmente ver um médico, foi confirmado que aquilo não era uma infecção de ouvido, mas algo bem mais assustador. Acontece com uma semente de dente de leão, parcialmente florada, nossa, eu achava que era um dente de verdade. E preenchido completamente o canal auditivo. Caraca, graças às condições quentes e úmidas dentro do ouvido da criança, o dente de leão cresceu quase 2,5 centímetros. Mas além de parecer nojento ter um dente de leão brotando no ouvido, isso também é perigoso. Assim, eles decidiram realizar uma cirurgia para remover completamente a flor do ouvido dela. Felizmente, a operação foi um sucesso e o perigoso dente de leão foi removido do ouvido da menina. Mas como isso foi parar aí? Árvore que no loucura, pulmão. né? Ai, mas quando eu era criança era doida, eu enfiava... Agora, os ouvidos... Eu enfiava feijão no meu nariz. Ai, meu Deus, não façam isso. Caroço de feijão, não façam isso, mas quando eu era criança eu era maluca. Eu fazia cada coisa, nossa, gente. Os não são a única parte do corpo humano onde plantas estranhas acabam. É só perguntar a Artyom Sidorkin. Em 2009, ele começou a sentir dores intensas no peito e uma tosse persistente. Os médicos estavam preocupados com a condição de Artyom e inicialmente acreditavam que ele estava sofrendo de um tipo de câncer de pulmão. Suas suspeitas foram quase confirmadas quando uma radiografia revelou algo que parecia exatamente um tumor no seu pulmão esquerdo. O cirurgião Vladimir Kamachev estava prestes a remover uma grande parte do pulmão de Artyom, quando de repente ele viu algo. O cirurgião ficou surpreso ao descobrir que os problemas de Artyom não eram causados por câncer, mas sim por uma árvore. Isso mesmo, ele tinha basicamente uma árvore crescendo dentro dele. O que torna isso ainda mais bizarro é o fato de que os nossos pulmões evoluíram para se livrar de objetos estranhos como esse. Eles são revestidos de muco, projetado para prender qualquer coisa que seja inalada acidentalmente, que depois vai ser expelida dos pulmões pela tosse. Mas de alguma forma, os médicos acreditam que Artyom inalou uma semente de abeto, que é menor que a ponta de um lápis, e que era tão pequena que os pulmões não conseguiram expelir. Além disso, as condições úmidas e escuras do pulmão eram perfeitas para a semente germinar, o que explica por que, quando foi removida, parecia que tinha crescido no solo. Embora a vida no pulmão fosse confortável para a muda de abeto, uma cirurgia bem sucedida a removeu do corpo de Artyom. Impressionante como a gente... Eu pediria de volta essa planta e eu plantaria em casa. Eu não. Inalando um peixe. Ah, não. Quando tinha 12 anos, a Nil tentou impressionar seus amigos fazendo uma brincadeira. Normalmente, brincadeiras são divertidas. Tipo, desenhar um bigode no amigo que tá dormindo ou colocar óleos saltados em tudo que tem na geladeira. Isso é maneiro, clássicos. Mas acho que dá pra dizer que a brincadeira do Anil não foi nada divertida. Ele decidiu que seria uma ótima ideia inalar um peixe vivo à beira do rio. Se isso já não soasse nojento o suficiente, um peixe de quase 9 centímetros deve ter ido pro lugar errado, porque ele não foi parar no estômago de Anil, mas sim no seu pulmão. Pouco depois, ele tava com dificuldade para respirar e foi rapidamente levado ao hospital, onde os médicos descobriram que os seus níveis de oxigênio no sangue tinham caído para 80%, 18% abaixo do normal. Depois de uma cirurgia de 45 minutos, o peixe foi finalmente removido do pulmão do garoto. Felizmente, Anil se recuperou completamente, mas tomou de graça, parar de pensar no olhar incrivelmente confuso do médico. Ah, gente, esses negócios é muito assim...
anticoncepcional, né? Tipo, é totalmente você fica, nossa, quero ter um filho, mas depois você pensa, nossa. Não sei se compensa. Durante 7 anos, uma mulher australiana reclamou de dores de cabeça horríveis, que ocorriam de 2 a 3 vezes por mês. Isso a gente já Mas viu. uma dor de cabeça específica em 2020 foi muito pior do que o normal, durando mais de uma semana e borrando sua visão. Não é de surpreender que isso a levou ao hospital. E depois de uma ressonância magnética, os médicos revelaram que um tumor poderia ser a causa do desconforto. Só que depois de operar e remover o que eles pensavam ser um tumor, descobriram que, na verdade, olha só, era um cisto cheio de larvas de tênis. A questão é, como é que algo tão nojento pode acabar no cérebro de alguém? Acredita-se que isso se deva a neurocisticercose, uma infecção parasitária que ocorre quando alguém ingere ovos microscópicos de uma tênia intestinal de porco. Isso pode acontecer se alguém comer carne de porco crua ou entrar em contato próximo com alguém com uma infecção intestinal. Quando esses ovos... Não só crua, mas mal preparada, tá? Por isso que quando fala de carne de corno, não. De corno. Carne de corno. Preparem bem a carne do corno. Carne de porco tem que ser bem preparada. Meu Deus. Eclodem, as larvas podem viajar pelo corpo, incluindo os músculos, a pele, os olhos e também o cérebro. Como resultado desse cisto se formando no cérebro, as pessoas podem sofrer de dores de cabeça, náuseas, pescoço rígido e até convulsões. Felizmente, as coisas não se agravaram tanto nesse caso. Após os médicos removerem as larvas, a paciente recebeu alta e foi curada das suas dores de cabeça para sempre. Dito isso, acho que eu nunca mais ia conseguir olhar para um prato de espaguete do mesmo jeito. Desespero dentário. Quê? Em 2019, um homem de 72 anos de Norfolk, no Reino Unido, foi submetido a uma cirurgia rotineira para remover um nódulo benigno na sua parede abdominal. A princípio, a cirurgia parecia bem sucedida, mas depois que o paciente voltou para casa, ele começou a perceber que algo estava errado. Ele não conseguia engolir nenhum alimento depois da operação. Então ele retornou ao hospital, onde um raio-x do tórax mostrou um pouco de inflamação, mas nada que causasse grande preocupação. Pouco depois, ele foi liberado com antibióticos e esteroides, mas apenas 2 dias depois ele retornou. Dessa vez, a dor na sua garganta era tão insuportável que ele não conseguia engolir a sua medicação. Os médicos realizaram uma nasoendoscopia, inserindo um pequeno tubo telescópico na garganta. O que eles viram os deixou sem palavras. Obstruindo as cordas vocais do paciente, tinha um estranho objeto semicircular metálico. Uma radiografia do seu pescoço revelou que o objeto metálico misterioso era, na verdade, a própria dentadura do paciente. Como é que ela foi parar ali? Bom, ele a perdeu durante a cirurgia geral, 8 dias antes. Portanto, é provável que ele as tenha engolido sem perceber. Agora, como, eu não faço ideia, porque não parece algo lá muito confortável. Felizmente, outra operação removeu a dentadura da garganta. E dessa vez, na terceira tentativa, ele não precisou voltar. Ele não notou que a dentadura dele sumiu? Então... Em 2021, uma adolescente eu acho que ele pensou que perdeu. Perdi a dentadura, tá ligado? Onde eu coloquei? Não sei. Foi internada no hospital. Não por uma tosse persistente ou voz rouca como vimos esse vídeo antes, tá interessante. mas porque ela desmaiava com vídeo. frequência. Isso, junto com o fato de que ela estava sentindo dores abdominais nos últimos 5 meses, levou os médicos a temerem o pior. Depois de examiná-la mais a fundo, os médicos finalmente descobriram a causa, que eles precisaram verificar e verificar de novo, porque não podiam acreditar. Dentro do abdômen dela havia uma massa estranha e emaranhada. Acontece que o estômago dela estava preenchido com quase 50 centímetros de cabelo humano. Mas antes que você pense que essa garota é uma espécie de canibal específica de cabelo, esse cabelo não era de outra pessoa. Ela vinha comendo o próprio cabelo. Ela sofre de dicotilomania, que é o impulso de arrancar o próprio cabelo, e tricofagia, que é o impulso de comer o próprio cabelo. O corpo humano não consegue digerir queratina, que é a proteína que compõe cabelo. Tem gente que tem essas piras, mano. Assim, quanto mais ela comia, mais cabelo se acumulava e obstruía o estômago. Felizmente, essa bola de cabelo foi removida pelos médicos e depois de ser internada na UTI, ela se recuperou totalmente. Mesmo assim, toda essa história é muito assustadora.
Pedido Ai, mano, arriscado. aquilo ali é tenso, hein? Aí eu fiquei enjoado também, ó. É hora Fiquei de enjoada. deixar as coisas mais leves. E Ô, que melhor tenso. maneira de fazer isso do que com um belo pedido de casamento. Em um mundo ideal, você só vai pedir alguém em casamento uma vez. Então, muitas pessoas garantem que seja uma ocasião a extra pessoa especial engoliu. pro seu futuro parceiro. Foi Engoliu a exatamente isso aliança. que Reed Harris esperava quando pediu em casamento a sua namorada em 2009. Só que Cara, esse gesto romântico não Eu adoro saiu muito Ai, vídeo de meu pedido do Deus. casamento interrompido por cachorros. Os caras vai gravar o pedido de casamento, passa o cachorrinho fica na frente do pedido. Ou já viam que o cara foi pedir a mina em casamento, vem um cachorro e fica assim, ó, na almofada. Bem na hora do pedido de casamento. Mano, é foda. Incrível. Aí eu queria muito que o nosso pedido de casamento tivesse um momento assim. Reed colocou o anel de noivado no Ai, milkshake da mano. namorada, Ela esperando tomou. filmar a reação Gente, romântica mas é do nada a lance ver. desse diamante no idiota. fundo do copo. Só que ela não encontrou. Pelo menos não no fundo do copo. Sim, a sortuda engoliu o anel de diamante inteiro e nem Meu percebeu. Pra pai resolver a situação, amado. Reed decidiu Ele foi muito idiota. Era só ele ter dado um canudo. Porque aí ela ia ver. Sim, Só que ele foi lá e justamente o milkshake é um bagulho que você, Sim. se não tiver, você toma. sim. Ele foi lá e... Ai, meu Deus, cara. Meu levar Deus. sua futura noiva ao hospital, onde um raio-x confirmou que o anel estava de fato dentro dela. mas aí Então, deu Reed fez certo que o pedido. podia. Se ajoelhou Assim, ó, e fez mostra- o pedido, não com o anel, mas Mostra o com a raio-x. cópia do raio-x. 2 Caraca. dias depois, o anel finalmente reapareceu. Que Ah, Nossa, pra Caos dos talheres. Eu devolvia pra loja. Pra limpar esse Não, anel não tem 7 aí. dias de devolução? Gente. Eu chegava na loja e falava, ela não gostou muito do modelo, vamos trocar por outro. Ai, Nossa, que cheiro estranho, né? Embora essa experiência com anel de noivado tenha sido puro acidente, tem pessoas que engolem objetos não comestíveis de propósito. Por mais estranho que pareça, foi o caso de uma mulher de Rotterdam, na Holanda, em 2009. Margaret Dalman foi internada no hospital depois de reclamar de dores estomacais. O que você acha que ela comeu? Algo delicioso, mas proibido, tipo aqueles pacotes de detergente que parecem marshmallows, ou aquele sorvete delicioso que na verdade é massa corrida. Não, não foi isso. O que ela engoliu foi nada menos do que Não é- 78 colheres e garfos. Parece que ela sofria de uma condição conhecida como pica. Pica é um distúrbio neurológico caracterizado pelo consumo de itens não Era falta de... Não, tô brincando, nada a ver. Gente. comestíveis, Então ela tinha muita como pica ou colheres pouca e garfos. pica? Tipicamente, é Meu causado por Deus. estresse, deficiências nutricionais Caraca, ou até mano. mesmo uma condição de saúde mental subjacente. No caso de Margaret, os médicos acreditavam que ela sofria de transtorno de personalidade borderline, deixando-a com um apetite estranho por talheres. Felizmente, após Gente, a que remoção cirúrgica dos loucura! talheres, Nossa. Margaret voltou a Cara, eu já vi um cara que ele entrou pro Guinness por comer um avião. Aí eu já vi isso daí também. É uma bicicleta, tem um que comeu uma bicicleta e tem outro que comeu um avião. Mas É, foi cada gente aos doida, poucos, comendo, tipo, um pouquinho todo dia. É loucura, mano, o bagulho. Aí, tanto que o Guinness, ele cancelou esses prêmios pra não incentivar as né? pessoas. Eu ia falar isso, o Guinness deveria cancelar esse Cancelou. bagulho pra não... Pra justamente não... Esses prêmios... Todos esses prêmios são perigosos, não existem... A maior parte deles não existem mais no Guinness pra ele não incentivar pessoas a tentarem quebrar esses recordes. Mas, mano, esse caso aqui de talher eu nunca tinha visto. Não, isso aqui resume tudo que o Arthur gosto falou. afiado. O ser humano é muito estranho. Exatamente, Arthur. Ai, não, a ter pessoa com colheres uma e garfos no faca. estômago Ai, já não. parece Não. bem infernal. Não. Mas tem casos de pessoas que levam isso um passo adiante. Jarnel Singh, da Índia, passou 2 meses inteiros engolindo um tipo diferente de talher. Você já Ah, entendeu. não. Esse Não. cara se alimentou com facas. Ele foi levado ao hospital após reclamar de dores abdominais e fraqueza. Nossa, Não, eu me ai, que pergunto, agonia. Ai, o que será gente, que estava pelo amor de causando isso? Deus. Depois de fazer um raio-x no corpo de Jarnel, os médicos inicialmente pensaram que ele estava sofrendo de um tumor, devido a uma grande massa sólida Nossa, olha que o aparecia na tanto! imagem. Acontece que essa massa era, na verdade, dezenas de facas dobráveis no seu estômago. Imediatamente, Meu os médicos o mandaram para Deus! cirurgia, que levou 5 dolorosas horas para remover cada faca do abdômen Que de Janel. Por horrível, algum milagre, cara. ele não sofreu nenhum dano duradouro. Mas, cara do maluco, o que aleatório. levou esse cara a literalmente Esses malucos de banco de comer imagem. facas? Bom, ele afirmou que poderes espirituais o levaram a fazer isso. E não. também Ai, disse que gente. gostava do sabor. Qualquer que Ai, seja a causa dos hábitos gente. horríveis Caraca, de Janel, uma não. coisa é certa. O corpo dele não estava preparado.
Ai, pesadelo nasal. nossa. Como eu disse antes, algumas pessoas acabam com coisas malucas dentro do corpo sem intenção. E ninguém conhece esse sentimento melhor do que o próximo cara de Nova York. No início, ele achava que tinha uma inflamação nos seios nasais. Mas em 2022, depois que o problema persistiu por anos, ele finalmente decidiu buscar uma opinião profissional. Os médicos viram que ele não havia sofrido nenhum golpe no rosto. Depois e de também anos. não tinha anomalias visíveis. Mas algo que eles notaram foi que o septo nasal, aquela cartilagem que divide o nariz em duas câmaras, estava desviado. Para chegar à raiz do problema, Ai, eles meu realizaram Deus, um o que exame tem no nasal nariz dele? usando um tubo com uma luz e uma lente para dar uma olhada mais de perto. E foi aí que eles encontraram uma estranha massa branca e dura. Por mais que pareça uma crosta dente? endurecida, o que os médicos descobriram foi de cair o queixo. Um Esse dente? paciente tinha um dente de mais de 1 centímetro dentro da Nossa. narina direita. Por mais louco que pareça, esse era um dente ectópico. Esses dentes brotam em lugares anormais e são Caraca. extremamente raros, Nossa. afetando apenas de 0,1 a 1% da população. Só que na 1% maioria é das muito, vezes, né? eles aparecem no maxilar embaixo da gengiva. Ah, já vi não gente que no tem nariz. esses não dentes se a mais. sabe o que Sim. os causa, embora os médicos no passado tenham culpado traumas e infecções. Seja Eu sempre qual achei que eu for a tinha causa um. da condição. Você sempre achou que você tinha um, por quê? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Parece que tem um microdentinho. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Aí é só o seu dente. Não, rela aqui, rela aqui. Tinha Mas e a parte de trás? Não tem Você não tá vendo que tem um dente? Não. Tem? nada. Amor, não tem nada aí. Aqui, ó. Amor, Tem? não tem Aqui nada. é lisa, ó. Aqui é lisa. Aqui tem um bagulho. E a parte de trás do seu dente, seu doido? Como assim? Porque esse seu dente aqui tem um buraco. Ele tem um buraco? Tem. Como assim um buraco? Tem um buraco nesse dente, não, você não tem. Tem um buraco? Tem. Gente, eu tenho um buraco no dente. Não, não tem um cárie. Eu não tenho cárie. Não é cárie, porque ele fez limpeza faz pouco tempo. Não tenho cárie nenhuma, não. Ele foi no dentista já algumas vezes esse ano. Não tem nada, não. É só um buraquinho que tem no seu dente, doidão. Mano, será que eu consigo filmar? O que eu filmo pra você? Você não filmou nada. Será que não? Você não filmar o dente. Olha lá, ó como tem. Aqui, ó. Uma formação no dente, não tem nada mais. Eu vou perguntar pra minha dentista quando eu voltar. Ah, meu Deus do céu. É atrás do canino? Não, é atrás do meu dente Do principal. dente aqui, ó, Esse daqui, da do direito. frente. Seja qual for a causa da condição desse homem, ele se recuperou completamente depois de remover o dente em uma Opa, cirurgia. Cop, Em um que obrigado por acompanhamento de renovar o 3 meses membro. depois, seus sintomas de obstrução nasal desapareceram completamente. Agora eu fiquei pensando, será que é possível ter uma cárie no nariz? Ih, acho que eu... É verdade, ele poderia ter cárie no nariz. Cárie no nariz, né? Ah, mas ele nunca comeu Loucura. açúcar pelo nariz também, né? Então é difícil ele ter cárie. Sem o complicado, consumo de alimentos, né? Nossa, eu vou ter que fazer cirurgia do nariz, vai ser tenso. Já opera o nariz e opera o saco junto. Eu vou ter que... Ah, eu posso fazer um combo. Faz Implanta o cabelo, opera o nariz e opera o saco. Opera o saco. Nossa, a do saco vai doer. A do saco vai doer. A do saco, meu urologista falou, essa daqui vai doer. Eu vou ter que operar o saco. Faz tudo junto aí de uma vez só, recupera tudo de uma vez. Loucura, mano. Operar o saco. Granada na coluna. Por mais horrível que seja ter um dente preso na narina, isso provavelmente soa Caraca, como o pessoal ficou desesperado pelo saco. Como eu vou explicar o bagulho? O Silvio fez uma cirurgia quando ele era criança, Isso. que ele tinha que voltar no médico pra ver se tudo ocorreu bem com a cirurgia. Isso. Os pais dele nunca levaram ele de volta depois Não, da cirurgia pra até eu voltei, só que eu não verificar. tive muito acompanhamento, né? É. Aí, por alguma complicação nessa cirurgia, Eu criei hidrocele. criou água no saco. É. Só que não é só água, porque, tipo assim, é um bagulho que envolve... Pode cortar tudo isso aqui, editor. Tem uma fofoca pra lhe contar, a senhora gosta de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. que fofoca. Também é uma película que envolve o testículo. E pra corrigir, você tem que literalmente desencapar o saco inteiro. O testículo inteiro. E não é complexa a cirurgia, só que ele falou que é dolorida. Porque a recuperação, já que é muito sensível, é muito dolorido mesmo. Em 2022, Pacenco, um sargento júnior, foi atingido por um projétil disparado de um lançador de granadas automático. Mas em vez de explodir no impacto, o projétil ficou preso dentro Ai, do Nossa. peito dele. Nossa, que Milagrosamente, horrível, a cara. munição se alojou ao lado da sua coluna, sem explodir. Pacenco foi rapidamente Nossa, cara. levado a uma instalação médica, onde os cirurgiões vestiram armaduras, enquanto tentavam salvar a vida do soldado que havia Mano, se tornado como os caras efetivamente uma toparam bomba fazer essa humana. cirurgia? Parece aquele jogo operando
operando, só que numa versão É verdade, muito é o mais jogo extrema. operando. Os especialistas médicos disseram que as chances de explosão eram extremamente altas, mas a Meu falha em operar Deus. deixaria o soldado em risco de sangramento fatal. Tão perigoso era o procedimento que uma segunda sala de operação, com cirurgiões adicionais, estava de prontidão caso a granada explodisse no meio da cirurgia. Contra Meu todas as probabilidades, Deus. os médicos conseguiram extrair com sucesso o explosivo do corpo de Pazenko, sem explodir o paciente ou a si mesmos. Quem diria que a vida de um Meu cirurgião poderia Deus. Não, tipo assim, vamos bater uma palma aqui pra esses profissionais. Porque impressionante não é o maluco. Impressionante é os médicos que topou cara fazer a que toparam cirurgia. fazer a cirurgia, tá ligado? Porque assim, ó, uma cirurgia já tem risco. Você já fica uma pressão do caramba. Porque se você errar, você matou uma pessoa. Mas uma cirurgia que você tá correndo risco de explodir todo mundo junto. Caraca, mano, isso daqui é... Como eu falei, Dr. House, isso daqui, tá? Gente, eu não teria psicológico pra fazer isso daqui, não. Você tá maluco, mano. susto deslizante. Ih, uma enguia. Em No cu da pessoa, não, 2017, um homem chinês de 49 anos foi levado Aí é ao hospital depois de sofrer dores abdominais Ah, insuportáveis. não. Não demorou muito para que os médicos encontrassem a causa do desconforto. Ah, não. Após abrir o estômago do paciente, eles foram recebidos por uma enguia asiática de pântano de 50 centímetros. Ó, Tá espero viva que você não ainda? esteja comendo nada Não, aí, é. viu? Durante a cirurgia, os médicos descobriram que o Não. animal havia chegado ao estômago pelo intestino, o que Ah, significa é isso que mesmo. não entrou pela boca. Se é que você me entende. Felizmente, Eu a cirurgia de acertei, remoção cara. da enguia foi um sucesso. Mas algo ficou na cabeça dos médicos. Por que diabos a enguia estava no intestino? O Ah, paciente meu alegou amigo. que ela tinha subido Ah, sozinha. Claro. Mas ele admitiu mais bom, tarde que a né? colocou ali ele mesmo, para ajudar a aliviar o intestino. Embora isso pareça uma desculpa me muito convincente, poupe, é verdade que esse é um cara. remédio popular chinês para curar constipação. Mas só para você saber, não Não. funciona. Mas Não, falando não, em não. almas Isso daí deve ser... Ou deve ser só migué. Deve ser só migué. Tá, nossa. É só migué do cara, é só migué do cara. Ó, o remédio chinês aqui é pra aliviar a Remédio constipação. chinês? Esse cara aí tinha que ser preso. Né, os caras aqui, ó. O que você tá fazendo? Não, amor, é um remédio chinês pra constipação. Sim. Mano, prender esse escorregadias cara se aí, que acomodando no corpo loucura. humano. Dá uma olhada nessa imagem de arrepiar, Não, postada não. no Ai, Facebook não. por Não é fake. Shandan Singh. Em um vídeo viral, um cirurgião pode ser visto lutando para Não, remover uma isso daí cobra como? viva da orelha de uma mulher. Embora o vídeo termine antes de a gente ver a Não, cobra isso daí é ser fake, totalmente pelo amor de retirada. Deus. Bem nojento, Não. mas também provavelmente falso. Fala sério. É isso. Fala sério, é o nome do canal. Fala sério mesmo, Fala velho. sério, Nossa, fala sério. Pelo amor de Não, Deus. mas ó, cara, é por isso que, viu? Até o Fala Sério tá falando. Por isso que a gente é tão cético quando a gente faz os vídeos. A gente critica, às vezes, os vídeos. O pessoal acha que a gente é chato até. Mas, mano, até o Fala Sério falou aqui. O ser humano é babaca. E a gente sabendo disso, várias vezes eu não confio. Eu sou cético. Então, eu tento sempre achar algo racional pra alguma coisa. Uhum. Entendeu? Isso é ser cético. Isso. Inimigo de 8 patas. Já que a gente tá falando de animais que causam arrepios ao se infiltrarem no corpo das pessoas, seria uma desfeita não mencionar a terrível Pô, história pior que aquele filme A Múmia, ele que mostrou aquele trecho, que tem os escaravelhos que eles entram por dentro da pele, mano, era cagado. Por que a gente tá falando da Múmia? Porque a gente toda quinta-feira, depois da livezinha, a gente assiste com os nossos membros um filminho lá no nosso Discord secreto pra mim. Então se você é membro, ou se você quiser se tornar membro, se torne membro Se aí. torne mesmo pra assistir filme. E colhe no nosso Discord, é só você linkar uma coisa com a outra, tá aí um tutorial na aba comunidade pra linkar e assiste com a gente. Agora dá uma olhada nisso aqui. Sim, é isso mesmo. Aquele é o corpo de uma aranha parecida com uma tarântula. Não, fixada isso- como entrou isso firmemente daí? sob a pele da mão dele. Alguém mais aí sentiu enjoo? Mas não, Não. se preocupa que isso aqui não é real. Quer dizer, Ah, é real oxe. no sentido É um body transformation. É aquela os galera... caras que implanta. Deve ser aquela de que galera é que... apenas galera um coloca implante de chifre. silicone, É. projetado pra parecer o corpo de uma aranha sob a pele de É. alguém. Sim, alguém pagou por isso. Embora essa Tem aranha galera de que tamanho paga. considerável não seja real, não dá pra dizer o mesmo de um inimigo de 8 patas com o qual um homem australiano se familiarizou demais. Dylan Thomas estava curtindo as férias de sua vida em Bali, quando um dia acordou com um estranho rastro vermelho na barriga. Curioso e um pouco assustado com essa marca esquisita, Dylan foi ao hospital
hospital para verificar. Uma aranha Os passou médicos por ali. disseram que ele tinha sido picado por um pequeno inseto e lhe deram um comprimido de anti-histamínico para aliviar a picada. Mas no dia seguinte, Dylan acordou e viu que a marca tinha crescido e estava dolorida. Dessa vez, ele decidiu visitar um dermatologista. E foi aqui que os médicos descobriram a verdadeira causa da marca de Dylan. Não era por causa da picada de um inseto, mas sim de uma aranha que se enterrou através de uma pequena cicatriz de uma operação anterior. Eita! Meu Deus. Os médicos retiraram a aranha, Caraca. que era um pouco maior do que uma cabeça de fósforo debaixo da pele de Dylan. Embora a espécie da aranha não fosse conhecida, ter qualquer tipo de criatura peluda de 8 patas rastejando pela sua pele, Aí é não tenso, importa hein? o quão grande ou pepequena, já é o suficiente pra me deixar tonto. Gente, acabou um buraquinho e Papai falou, grávido. vou morar aqui. Essa foto. Papai E grande. se eu te dissesse que os animais não são as únicas coisas vivas Obrigado por ter encontradas dentro do renovado o corpo membro, humano. mano. Como Tamo você junto. sabe, a gravidez envolve o desenvolvimento de um feto dentro de um útero. Até É, aqui, tudo sim. normal. Mas Beleza. esse não foi o caso de uma pessoa da Índia. Sanju Bhagat tinha a barriga de uma gravidez. Só que por um detalhe que Psicológica. tornava isso um pouco estranho. Sanju era biologicamente masculino. Por mais de 30 anos, a sua barriga cresceu, ficando tão Psicológico. inchada que Ou os seus pode ser um vizinhos o gêmeo, apelidaram né? de homem grávido. Não? Mas a família dele estava mais preocupada que esse grande inchaço Tumor? fosse algo mais sério. Conforme ele envelhecia, a protuberância continuava a crescer. E com isso, a saúde de Sanju se deteriorava, já que a barriga pressionava contra o seu diafragma. Verme. Ele tinha dificuldades para respirar. E logo as coisas Gente, que pioraram é isso? quando ele foi levado às pressas para o hospital após desmaiar de exaustão. Os médicos mas só abriram o aí? estômago de Sanju, esperando remover algum tipo de tumor abdominal. Mas em vez disso, eles se depararam com o que parecia ser um braço. Um braço Ah, aqueles irmãos que é tipo Não, um é porque tumor. eu acho que tem tumor que cria, tem alguns tumor que cria, Sim. tipo, partes Dente humanas. e tudo mais. Sim. um braço Bem humano. off, é. Ao investigarem mais, descobriram membros, cabelos, uma mandíbula e mais. Seria Sanju algum tipo de canibal que não conseguia Não. digerir a sua comida? Na verdade, ele estava hospedando o corpo deformado do seu irmão gêmeo Aí. dentro do seu Ai, ai. abdômen. Acertei, A é. condição extremamente rara, conhecida como feto em feto, ocorre nos estágios iniciais da gravidez, quando um gêmeo envolve o outro. Como resultado, o desenvolvimento do gêmeo envolvido é gravemente prejudicado, ficando preso dentro do corpo do irmão. Nossa, Que que doideira, horror. hein? Embora feto em feto seja extremamente raro, o que é ainda mais incomum é que um dos gêmeos sobrevive ileso. Infelizmente, devido ao esforço de ambos os gêmeos compartilharem uma única placenta, a taxa de mortalidade infantil em casos como esse é extremamente alta, tornando o fato de Sanju ter sobrevivido mais de 30 anos com o irmão parasita Que dentro loucura. dele Que loucura, algo hein? ainda mais impressionante. Felizmente, para Sanju, a cirurgia foi bem sucedida, e assim a grande protuberância desapareceu. O mais doido era ele ter feito um raio-x muito antes, né? Tipo assim, ele poderia ter resolvido isso daqui há muito Pô, tempo. o cara chamou buchão, nunca vai ver o que Caraca, era. tipo, ninguém olhou pra isso e falou: tá Então... estranho isso aí, não tá não, rapaz. Ele Nossa, não, porque é muito cerveja. Meu pai tem um buchão de mulher grávida, eu vou falar pra Não, ele. é cerveja. Vou falar, pai, meu pai não bebe cerveja. Putz. Vou falar, pai, vamos tá fazendo um raio-x aí nesse bucho. A gente já viu todo Ai, tipo não. de objetos estranhos e seres vivos de alguma Sim. forma entrando em corpos Pô. humanos até agora. Mas por mais enigmáticos e peculiares que muitos desses tenham sido, nenhum foi mais perigoso do que o que James Valentine encontrou dentro dele. James era um cirurgião de árvores. Já entendeu onde é que isso aqui vai dar, né? E Ai. fazia parte de uma equipe de podadores que estava aparando algumas folhagens em 2014. O trabalho Amo muito meu pai café e minha mãe morango. A gente não é pai de ninguém, não, viu? Viu, garoto? Eu sou sabor café e você sabor morango. Ninguém é pai e mãe aqui. Não vem pedir pensão depois, não. Exatamente. E ó, não vem me lamber não, tá? Eu não deixo ninguém me lamber não. Eu posso ser sabor café, mas não tá liberado nada disso daí não. podadores que estava parando algumas Obrigado, folhagens em 2014. O trabalho estava indo bem, até que a sua motosserra de repente ricocheteou, atingindo entre o pescoço e o ombro. Imediatamente, seus colegas de trabalho desceram da árvore e o levaram ao hospital mais próximo. Sim, esse cara foi levado às pressas pro hospital com uma motosserra literalmente presa nele. Os socorristas removeram o motor da Chai serra, Salman. mas deixaram a Então? lâmina para Aqui, evitar ó. mais perda Aqui de sangue. atrás. Por mais horrível que pareça, James deve ter contado com a sorte, considerando que a lâmina evitou por pouco as suas artérias principais. Depois Caraca, da cirurgia que para loucura. remover a motosserra, James Opa, levou seja pontos no bem-vindo, pescoço mano. e Ah, se seja recuperou bem-vindo. totalmente. Obrigado, Vamos mano. torcer pra esse lenhador não se meter em mais catástrofes com motosserras. Nossa, tá maluco, velho. Sujeito de sorte.
Por mais aterrorizante que seja ter uma motosserra cravada no pescoço, um homem de Chicago foi ainda mais longe. Dante Altulo estava trabalhando com uma pistola de pregos, quando de repente a catástrofe aconteceu. Ele já deve ter viu, hein? acidentalmente puxado o gatilho, já que um prego de quase 9 Ai, centímetros gente. foi disparado diretamente em sua cabeça. Mas, espantosamente, ele nem percebeu. Meu Sem saber o que havia Deus do acontecido, céu! ele pediu para sua noiva verificar sua cabeça. Ela disse que estava tudo bem, só tinha um pequeno corte. Bom, ela estava errada. O prego tinha ido tão fundo no seu crânio que tinha penetrado no cérebro. Apesar disso, Dante não sentiu nada. Bom, pelo menos por um tempo. Foram necessários alguns dias de náuseas e dores de cabeça persistentes para ele perceber que algo estava errado. Então ele foi ao hospital, onde uma radiografia revelou o prego cravado profundamente em sua cabeça. Meu Por algum Deus do milagre, céu. o prego passou raspando pela Cara, por isso que a galera sempre tem que fazer primeiro o raio-x, né? Porque se ele faz uma tomografia, isso daí, bum, gruda Sim. na máquina. Sim, Tipo, estoura tudo. sim. Caraca, que loucura, mano. parte do cérebro que controla as funções motoras. A Essa Nobara- foi por um triz. Depois da cirurgia para remover o prego, a parte danificada do crânio foi substituída por uma placa de titânio e malha. E com isso, Dante se Gente. recuperou totalmente. Pensa num sujeito sortudo. Substituindo por titânio e malha pra realmente não ter perigo de ele dar outro, né? Exatamente. Mas eu gostei dessa lista aqui, hein? Não, Ficou boa. foi um vídeo muito interessante, cara. Vídeo interessante. Gostaram? Eu gostei. Exatamente, ó. Aqui tá a fanart. Se inscreve no canal, bora bater 1 milhão, hein? Tem muita gente aqui que não está se inscrevendo no canal. Então se inscreve Se aí, inscreve. gente. De graça. Olha aqui o tanto de gente. Mais de... Promoção Sabia que gratuita. 60% das pessoas não são inscritas nesse canal? Pô, galera, vocês estão tirando a gente, né? Vocês estão de zoação com a nossa cara, né, galera? Só se inscrever, pô.